do Senhor. Amém. Profeta Abacuque, É forte. Eita glória. capítulo 3, Ei. versículos 17 e 18. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Amém? Amém. Posso ler? Capítulo 3, versículos 17 e 18. Que diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram no campo, e os currais fiquem vazios. Versículo 18: mesmo assim me alegrarei no Senhor, Oh, glória. Aleluia. exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai ter outra tradução, mas é o mesmo significado. Amém? Aleluia. Glória. O profeta Abacuque, ele é um dos profetas menores, não em tamanho, mas em conteúdo. O livro, 3 capítulos. Mas, contextualizando essa leitura, o profeta Abacuque, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Em 722 a.C., a Babilônia, ou a Síria, subjugou o reino do norte, Judá. E o tempo vai se passando e o rei Josias, ele fez uma reforma religiosa no templo ou em Judá. Só que o que acontece? Quando o rei Josias ele morre, Jeoaquim, ele não era bom, não era bem. Tanto é que o profeta Jeremias, ele chama Baruque, o escriba, e manda escrever o que Deus tinha lhe revelado e mostrado, e manda ele entregar ao rei. Ou Baruque vai entregar ao rei Jeoaquim. Quando o rei ele lê, ou provavelmente o assistente lê, e leva para o rei, diz a Bíblia que o rei, ele quando vê, ele rasga a palavra revelada e joga no fogo. Aí diz a Bíblia que ele pega o profeta Jeremias e lança ele no fogo, na cisterna. Aí Deus agora manda ele escrever mais uma vez. O negócio não ia ser mais daquele jeito. Como diz o ditado, o caldo ia engrossar. Nossa. Já pela mocotó agora. Deus ele não faz nada sem revelar, sem falar. E o que acontece nesse contexto? A Babilônia ela se levanta, vem subindo como uma potência mundial, subjuga a Síria. Antes de tudo isso, antes da Babilônia se levantar como uma grande potência, os irmãos lembram que no começo eu tinha dito que a Síria ela levou o reino do norte de Judá, o Israel, cativo. E trouxe gente de vários cantos da face da terra. Daí que o povo se junta. E surge o povo samaritano, que era um povo misto. Porque nem todos foram levados cativos. Os mais pobres ficaram lá na terra. E o que eles trouxeram, fica lá, e eles agora se juntam, se casam e nasce um povo misto chamado de samaritano. Uma hora temiam a Deus e outra hora ele temia aos deuses. Era um povo misto. Só que nesse contexto, o mesmo rei da Síria, ele vem e vai invadir o reino do sul, Judá.
O reino do norte foi embora. E não voltou mais não. Aí ele agora veio para o reino do sul. Quando chega cá, aí ele cheio do eu, porque a Síria era um povo mau, perverso, carrasco. E aonde ele chegava, eles prendiam o povo, arrancavam a sola do pé. Eles matavam os prisioneiros, arrastavam, abriam eles pelo meio, eles cortavam a cabeça deles e faziam pirâmide e ocaso o templo. Só que quando o rei Ezequias ele assume o trono ou o reinado, ele pagava imposto, se não me foge da mente. E chega um ponto em que ele se recusou e ele agora cerca a cidade, chama um dos seus súditos e faz carta e diz, pergunta a ele em quem é que ele está confiando para insultar a mim, o sumo rei. Vai lá e diga a ele que eu, o rei, Senaqueribe, nação nenhuma onde meus pais e eu passamos, ou onde nós fomos, ficou em pé, e Deus nenhum pôde livrar. Sim, os deuses dele têm olho, mas não vê, tem boca e não fala, tem pés e não anda, tem mão, mas não pega, não apalpa certo, tem ouvido, mas não ouve. Eles eram feitos imagens, eles eram imagens de escultura. Só que o Deus de Ezequias era o Deus verdadeiro, o Deus vivo que criou os céus e a terra. Glória a Deus. Resumindo, quando ele chega cá e traz a carta e mostra para o rei ele vai para o templo, chega lá e abre a carta. Deus, ele lê a carta do rei. E quando Deus lê, ele manda dizer, vai lá e diga a ele que pelo canto que ele vem, ele vai voltar. Aí passa-se o tempo, a Babilônia ela sobe como uma grande potência e subjuga a Síria, caiu por terra, e a Babilônia assume o poder, a senhora do universo. E o que acontece agora, quando isso acontece, o rei Neco, o faraó do Egito, ele pega seus carros blindados, as carruagens, e vem para a Síria, pelo norte, passa por Carquemes e pela cidade de Judá, e quando eles passam, foram derrotados também. Nesse contexto surge o profeta Abacuque, que era contemporâneo do profeta Jeremias. E o que acontece? Quando isso acontece, se nós prestarmos atenção, a Bíblia vai nos dizer que Abacuque ele começa a orar. E Deus ele ia em silêncio. Tanto é que lá de Jeremias ele ora e Deus disse, não interceda por esse povo, não me incomode, não me importune, não adianta, porque eu não vou te ouvir. Não vê o que eles andam fazendo? Os filhos pegam lenha, os pais fazem fogo, as mães preparam massa e fazem bolo. Não adianta orar, não me incomode, não me perturbe, como quem diz, está orando, está intercedendo, mas eu não vou ouvir. Porque o povo, eles não estavam mais ouvindo a voz de Deus através dos profetas. E o que estava acontecendo naquele contexto? Contenda, litígio, fofoca, violência. A justiça estava corrompida, os sacerdotes se corromperam, os pobres, coitados, sempre a casa cai para os mais pobres. Como diz o ditado, a casa só cai para o mais fraco. E eles estavam indo com contenda para a justiça. Quem tinha dinheiro ganhava. Os pobres eram pisados, massacrados. Só que Abacuque, quando vê aquele contexto, ele não vai falar de Deus para o povo, é o contrário. O profeta ele traz a palavra de Deus, a revelação de Deus e entrega ao povo. Abacuque ele é daquele tipo de profeta que trazia as coisas do povo para Deus. Oh, glória, aleluia. E ele, quando vê o que estava acontecendo, aquele rebuliço, aí ele agora começa a orar e Deus ele em silêncio. Ele clama e Deus em silêncio, como se Deus estivesse inativo ou não estivesse dando atenção para o que estava acontecendo. Abacuque ele tem um choque. Ele fica alarmado com o que estava acontecendo e porque Deus não tomava uma providência. Mas a Bíblia diz que de que se queixa, pois, o homem vivente? Ele não deve se queixar de nada, se dos seus próprios pecados.
É forte. Quem colhe vento vai, quem planta vento vai colher tempestade. Isso. Quem planta coisa boa vai colher coisa boa. Aleluia. Aleluia. E ele clama, ele ora. E Deus, ele é em silêncio, inativo. E Abacuque, ele não fica muito bem ou não acha bom porque Deus não fala. E ele disse: até quando clamarei eu e tu não me responderás? Deus não é obrigado a responder as nossas orações. Glória. Glória. A agenda do céu não é a agenda do homem. Deus, se ele quiser responder, ele responde. Mas se não quiser, ele não responde. É verdade. Meu Jesus. Nossos pecados fazem divisão, separação entre nós e o nosso Deus. Há uma barreira. E ele clama, ele ora, implora. E Deus, ele em silêncio. Mas a Bíblia diz que quando Deus fica em silêncio é porque vem juízo. Está lá no capítulo 8 de Apocalipse. E muitas das vezes o silêncio de Deus, ele nos incomoda, sim ou não? Sim. Quantas vezes nós oramos a Deus, clamamos e queremos que Deus, ele nos responda rápido. Mas muitas das vezes o silêncio de Deus, ele nos preparando, nos moldando, nos quebrando, sim ou não? Sim. Preparando o vaso para ser usado pelo oleiro. Aleluia, glória. Meu Deus. É forte. Deus, ele não é obrigado a fazer o que eu e tu quer. Ele responde se ele quiser. Tem um hino que diz: se Deus quiser, ele é Deus. Se não quiser, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Também, se não abrir, ele continua sendo Deus. Aleluia. Tudo que nós fazemos para Deus ainda é pouco. Diz a Bíblia que nós depois do defeito. Tudo que nos foi mandado, nós temos que dizer que somos servos inúteis. Nós não devemos pedir nada a Deus ou exigir nada. Não. Pelo fato de nós estarmos aqui, nós temos que agradecer, porque é um privilégio de estar adorando a Deus. Está dizendo que Deus, ele pode, que Deus, ele é. E a gente fomos criados para o louvor da sua glória. Aleluia. Abacuque, ele fica calado e ele ora, e Deus, ele fica em silêncio. Era como se Deus estivesse de costa para o que estava acontecendo. Ele estava em um cenário caótico, corrupção política, econômica e religiosa. E a maldade no meio do povo dele. Mas o que acontece? A Bíblia vai nos dizer que chega a um certo ponto em que Abacuque diz que Deus, ele é um Deus santo, justo. O Senhor que é puro de olhos, como que diz, puro de mão e puro de coração. Aleluia. Porque o Senhor me faz ver tudo isso que está acontecendo. E como que diz, porque o Senhor não toma uma providência e ele não faz nada. Mas por que é que o justo sofre? Qual o propósito do sofrimento do justo? Tem um nomezinho grego chamado de Teodiceia. Quem lê, quem estuda conhece. Teos, que quer dizer Deus, e Dik, quer dizer justiça. Teodiceia, justiça de Deus. Mas por que é que o justo sofre? Qual o propósito do sofrimento do justo? E por que é que o justo sofre? E o ímpio, ele cresce e prospera, lembra de Azar? Mas o porquê foi que Deus, ele ficou calado e não fez nada? Só que mais na frente, Deus, ele vai falar para o profeta que vai trazer os caldeus, uma nação má. Eles não tinham lei, mas por que Deus ia trazer um povo que não tinha lei? Porque eles não estavam mais obedecendo à lei de Deus. Era um povo que não tinha justiça, mas o povo não tinha mais justiça entre eles. Deus ia trazer um pior do que eles. Era um povo mau, Deus ia trazer um povo mau para fazer maldade com eles. Deus não vai dar em ninguém de mão. Aleluia. O que a gente faz aqui, a gente paga aqui. Eita. Deus repreende e disciplina todos quanto Ele ama. É, Deus. Mas o porquê foi que o profeta orou
silêncio de Deus incomoda você, o hino. Você já não aguenta ficar sem resposta. É o hino que diz: quem não lembra da mulher cananeia, veio clamando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e de minha filha, que está horrivelmente endemoniada. A história vai me dizer que o pai o esposo daquela senhora, sua filha ainda era muito nova, e como não tinha uma profissão, ele pega a sua filha ainda muito nova e bota para se prostituir, ganhar dinheiro para se sustentar. E o que acontece? O pai morre, a mãe fica desesperada por causa da filha que está com o espírito imundo, e ela bota a mão na cabeça e, como quem diz, eu estou desesperada, e ela vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, como quem diz, e da minha filha. Aleluia. Só que ela era Sírio-Fenícia, havia uma barreira. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. E Jesus, ele calado, provavelmente provando a paciência e a perseverança daquela mulher. Eita, Jesus. E Deus, ele prova a nossa paciência. Eita, glória. Pelo fato de nós estar clamando e Deus está calado, não quer dizer que ele não nos ouve ou não vai trabalhar ao meu e ao teu respeito. Deus, ele está trabalhando sim, mas ele está provando a nossa fé, a nossa perseverança. Glória a Deus. A nacionalidade, ela era de um povo que não era judeu, era um povo amaldiçoado. Só que Deus, ele quebra protocolo. Glória a Deus. Eita. Aleluia. Lembra que a descendência de um dos filhos de Noé Meu Deus. foi amaldiçoado? Meu Deus. Pronto, está ali. Só que Deus, ele veio para quebrar maldição. Eita, glória. Nunca Aleluia. Jacó não vai nem feitiçaria e nem encantamento. Eita, Deus. Nenhum mal que sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum vai cair do teu lado direito, desvia com a esquerda, mas tu não serás atingido. Deus transforma maldição em bênção. Não tenha medo de passar por baixo de escada, de sexta-feira. Não tenha medo de gato preto. Não tenha medo de vela colorida. Você tem a marca do sangue do cordeiro. Encontra Jacó, não vale nem feitiçaria e nem encantamento. Deus transforma maldição em bênção. O que determinou será feito. Porque o Senhor dos Exércitos determinou: quem pôs invalidará. Suas mãos estão estendidas, quem pôs parar, ela voltará atrás. Sabe, aí tem gente que tem medo de passar em frente de centro de macumba? Tenha medo não, quem está com você é maior. Quem estava com Davi era maior, não era Davi o gigante, era um anã e o gigante, era Davi e um anã, porque quem estava com Davi era maior do que o gigante. Glória. Deus, ele é em silêncio, a mulher não desistiu. Abacuque, ele continuou orando e Deus, ele não falou nada. Mas o que acontece? Abacuque, ele se chateia e vai para a sua torre de foi vigiar. Glória. Como que eu vou ver o que é que ele vai falar. E ele sobe para aquela torre. Deus eterno, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem aqui não faz tempo que ora pelo propósito? Meu Deus. Tinha orado pelo filho ou uma filha. Talvez um filho nas drogas, ou uma filha que esteja nas drogas, na prostituição. Ou pelo esposo que se afastou, ou lhe abandonou e foi embora com outra. Não desista, porque Deus é teu. Eita, glória. Aleluia. Em nome Não de deixe de orar, continue orando. A oração do justo, ela vale muito. O pode muito em seus efeitos. Eu creio. Glória. Deus, ele não te respondeu ainda, não te deu a vitória ainda, porque não está no tempo. O que há de vir virá, Luciana, e não tardará. O justo, ele vive pela fé e não pelo que vê. Eita, Jesus. Ele não anda Aleluia. pelo que anda aqui vendo, aqui não. Ele anda aqui, ó, vendo, ele anda pela fé. Ele crê naquilo que não vê. É Abacuque, ele sobe lá em cima e quando Deus, ele resolve falar, ele disse: eu vou trazer uma nação. Eita, Jesus é forte.
Os caldeus, lembra que eu falei aqui qual o propósito do sofrimento do justo e por que é que o justo sofre? Quem não lembra de Jó? Homem justo, temente, íntegro, sincero, que se desviava do mal. Jó, ele ora e Deus ele fica calado. Deus não disse nada. Aí chega um ponto em que ele diz: por que eu sofro tanto assim? Por que meu espírito morreu? Por que eu não morri quando nasci? Por que minha dor não cessa? Porque Deus não me guarda de uma vez por toda. Deus ele não deve satisfação a ninguém. E quando Deus fala com Jó, ele diz: onde estava tu quando eu lancei o fundamento dos mares da terra? Abacuque ele sobe para lá para cima, e ele quando sobe lá para cima para a torre, aí quando Deus fala, Deus disse que iria trazer um povo mais perverso do que a nação de Judá para castigar ele. Aí ele disse: mas Senhor, o Senhor vai trazer um povo que é mais perverso do que o seu povo para castigar, para oprimir? Só que Deus ele usa o justo, usa o ímpio para disciplinar o justo. Tem o que Deus usa e o que Deus se utiliza. Tem gente que Deus usa e tem gente que Deus se utiliza. Quem Deus usa, ele usa constante. Quem ele se utiliza é somente pelo pouco ou tempo. Ele se utilizou de Ciro, de Nabucodonosor. Ele se utilizou de Faraó para acorchar o povo dele. Mas o povo dele, os servos e as servas dele, ele usa com o seu Espírito Santo. Aí Abacuque sobe, e quando ele sobe que Deus fala, aí ele disse o que ele ia fazer. Agora 3 coisas. Nós podemos orar a Deus e Deus quando falar, ele pode dizer que sim, pode dizer que não, e pode dizer que não vai fazer ou não vai dar. E aí, qual é a nossa resposta? Aleluia, Jesus. Tem gente que pede, Deus disse que não vai dar, Deus fica calado. E a gente, por isso, Deus, ele dá. Eu conheço uma missionária que teve uma filha, mas antes disso ela orava, e Deus ele calado. Portanto, ela pede, Deus deu. E a criança quando nasce, ela nasce morta. E ela ora, chora, clama, a criança ressuscita. Voltou a viver e chegou um ponto que quando essa criança ou essa jovem, ela fez de 13 para 14 anos, ela entra no mundo das drogas e foi ser traficante. E essa missionária, ela estava desesperada, mas ela disse: eu pedi a Deus e Deus ele não me dava. Mas portanto eu insisti, Deus ele deu, e agora eu estou tendo dor de cabeça. E tem coisa que Deus ele pede, ou que nós pedimos a Deus, e Deus diz não. Nós pedimos a Deus e Deus ele diz que não. Nós pedimos a Deus e Deus diz que não dá. Mas por muito a gente insistir, ele diz: toma coisa, tu não queres, toma. Mas na frente vai vir a consequência. Quando Deus dizer não, se acalme, se aquiete. Sossegue, porque ele sabe o que é bom, o que é melhor para mim e para você. Meu Deus. Aí lá no capítulo 2, Abacuque, ele tem uma revelação. É desse jeito. Quando ele tem uma revelação, aí Deus ele diz a ele: olha, o que tu estás vendo, Abacuque, escreve em um cartaz ou em outdoor, pelas ruas, becos, atalhos e valados, escreve em letra grande e legível. O que eu vou fazer? Para quem passar correndo, veja. Eu creio nesse negócio. Creio eu que o que ele estava escrevendo era que a Babilônia, quando viesse, ela iria entrar com tudo. As jovens iam ser estupradas. Misericórdia. Os jovens iam ser cortados pelo meio. Os velhos iam ser pisados. O templo iria ser saqueado. Os palácios iam ser derrubados. Os muros da cidade iam ser derrubados. As portas queimadas. Eles iam ficar em ruína e em miséria. E ele disse: escreve lá para quem passar, vê, ou quem passar correndo, vê
ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra. Aleluia. No meio dos anos ou no decorrer dos anos. Mas que tipo de avivamento é esse? Avivamento não é puro. Eu gosto, feito a dirigente disse, dá lugar. A gente também dá. É cortar laço, é aviãozinho. Mas o que é avivamento? Ele disse: aviva, Senhor, a tua obra. No começo ele somente questionava a Deus. Mas quando Deus disse a ele o que ele ia fazer: eu vou usar eles como vara, vou disciplinar meu povo, mas eu vou quebrar a vara. Glória a Deus. E o meu povo vai se arrepender. O que ele estava falando aqui é que ele disse: na tua ira, lembra da tua misericórdia. Como quem diz: olha, dá força a eles, dá uma injeção de ânimo para que eles suportem. Como que ele firma a fé dele, firma os passos dele, dá força a eles para que eles suportem. Aviva ao Senhor a tua obra. E o que é avivamento? Avivamento vem de onde? Avivamento sem palavra não é avivamento, é balela. Eita Deus! É palestra, é conversa. Todo avivamento tem que vir através da palavra. O profeta disse: não é a minha palavra o fogo que queima a palha, e o martelo que esmiuça a penha. Não somente Deus é fogo, mas o seu trono é fogo. As imagens do trono dele é fogo. Do trono dele sai fogo. Lá no capítulo 7 de Daniel. Aviva ao Senhor a tua obra. Ele disse: ouvi a tua palavra e temi. Ele, quando ouve a palavra de Deus, ele sentiu algo, ele temeu. Meu Deus. Meu Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E mais penetrante do que qualquer uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus ela é um espelho que reflete a sua glória. E é a semente que produz a vida eterna. Uma vez enxertada em nós, ela vai produzir em nós vida e vida com abundância. Ouvi a tua palavra e temi. Quando Deus ele falou com ele, ele temeu. Tremeu e temeu. Do mesmo jeito que Isaías disse: ai de mim, que eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram. Ezequiel, o seu rosto se desfigurou. Ele cai por terra. Daniel, a perna tremeu e ele cai por terra. João, ele quando viu aquele ser, veste branca, olhos como tocha de fogo, cabelo branco como a neve, pé semelhante a um latão reluzente, João caiu por terra. E ele foi colocado em pé. Aleluia. Aí ele disse: aviva ao Senhor a tua obra no decorrer dos anos. Eita Jesus. Meu Deus do céu. Quando Deus disse a Abacuque o que ele iria fazer, aí Abacuque ele renova a sua fé. Aí lá no capítulo 3, ele diz assim: ainda que não haja fruto, nem ovelha nos currais, o produto da oliveira minta, não haja ovelha nos currais, ainda que não tenha figo, não tenha uva, não tenha azeitona, ainda que não tenha nada para comer, porque eles dependiam da agricultura em parte, tanto ele como o povo. A economia ela girava em torno disso. Aí ele disse: todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha. Mas ele disse que o justo ele vive pela fé. E se ele retroceder,
Quando as coisas daqui de baixo estão se acabando, quando a crise aperta na terra, lá em cima não tem crise, lá em cima não tem aperto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lá em cima nada falta, nada se acaba. Tem que ser mesmo. O salmista disse: eu já fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência me negar um pão. Falta de manhã, chega de tarde. Falta de tarde, chega à noite. Falta à noite, chega de manhã. Vou contar um testemunho que eu passei. 8 anos de desempregado, não tenho vergonha de dizer. 8 anos sem fazer feira. Meu Jesus. Foi, irmão, foi. Mas Deus ele prova quem quer. Mas faltava de manhã, chegava de tarde. Eita, glória. Deus ainda tem seus povos, viu? Deus ele usa quem precisa de tempo para trazer. Se tu crê, Deus ele vai incomodar alguém do outro lado. Deus ainda bota dinheiro e conta, hein? Deus ele ainda bota dinheiro e conta do outro lado. Deus incomoda alguém. Sai daqui de posse de vitória. O justo ele não anda pelo aquilo que vê, ele vive pela fé. E se ele retroceder, Deus não tem prazer na alma dele. Deus ele vai fazer coisa nova. Deus ele vai fazer coisa nova. Deus é Deus de surpresa. Hoje Deus é Deus de surpresa. Deus ele vai surpreender gente que está aqui dentro. O telefone vai tocar, Deus bota quantia grande na vida de gente. Porque Deus ele é dono do ouro e dono da prata. O conhecido meu que estava liso, quebrado, como diz o ditado, devendo até o cabelo na cabeça, o armário vazio. Aleluia. E o irmão chega para ele e diz: por que que Deus bota dinheiro ainda? Enquanto ele disse: creio. E ele, quando chega na sua casa, chega uma mensagem. Ele vai lá e olha: caiu 15 mil reais na sua poupança. Como foi, de onde veio, quem contou, ninguém sabe. E ele foi no banco, chegou lá, ele sacou, perguntou o gerente: alguém depositou? Ele disse: eu não sei, está na sua conta. Posso tirar? Pode. Então pronto, ele tirou o dinheiro, pagou o que devia, fez uma feira grande, botou na sua casa, pagou a dívida dele, porque o justo, ele vive pela fé. Aleluia. Essa palavra, o justo vive pela fé, foi um lema, o tema da reforma protestante. Abacuque, quando ele entendeu o que Deus estava dizendo, ele disse: Senhor, como que diz, pode castigar, aviva a tua obra. O justo, ele vive pela fé. Mas o que é avivamento? Aviva a tua obra. Aleluia. É Deus, é desse jeito. Glória. Se nós Meu Deus. fazer uma retrospectiva do livro de Atos dos Apóstolos, do século I até o século XXI, tem muita coisa para se contar. Deus é fiel. Lembra que quando Pedro disse que os sinais seguem Meu Jesus. para vocês, para vós outros, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe